Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E o cão leu um livro raro, eu espero que você consiga encontrar em sebos, um livro chamado A Cleptocracia, do jornalista Patrick Meney, A Corrupção na União Soviética. Bom, porque eu resolvi, decidi trazer este livro aqui hoje para vocês. Porque, como eu disse, sim, ele é um livro raro, ele é um livro que eu utilizei muito para o livro que eu estou terminando de escrever. Eu já estou fazendo só fazendo uma última leitura, enfim, e a ideia é lançar início de agosto, e eu usei bastante este livro também. Bom, eu quero então fazer uma sequência com alguns livros raros que você vai encontrar em sebo sobre essa temática que eu gosto muito, essa temática de trazer à luz os perigos, um alerta, né, contra o comunismo. Enfim, quem está aqui no meu canal sabe que eu gosto de ler muita não ficção, e aí eu decidi, por que não este? Até para agradecer, na verdade, sim, a ideia veio, eu não ia nem gravar vídeo hoje. A ideia veio de uma nova inscrita que viu um vídeo meu, O Comunista Exposto, acho que foi uma resenha que fiz em 2023, 2024, e a pessoa gostou, então obrigada, e se inscreveu no canal, e eu pensei, poxa, é realmente o que a maioria das pessoas que estão aqui gostam, e é um assunto que eu gosto tanto, que fui escrever o livro, enfim, e aí eu pensei, bom, se você adquiriu esse livro em 1982, ano que ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Record, bom, aí vai dar para você ler, enfim, se ele ficou perdido na sua biblioteca de algum modo, não deixe de lê-lo. Se não, dê uma olhadinha em sebos físicos mesmo, em estantes virtuais, enfim. Do que se trata a cleptocracia? Aqui o Patrick ele vai direto ao ponto. O governo corrupto da União Soviética. O que acontece? Aqui, eu não sei que esse livro não é republicado, divulgado, enfim, né? Eu parto sempre do princípio que não interessa a alguns alguéms, eu diria isso. E a classe que mais me incomoda, por incrível que pareça, é de leitores. Provavelmente não você que é inscrito aqui, porque quem é inscrito aqui geralmente coaduna com as minhas ideias, com raras exceções. Mas, bom, enfim, me chama a atenção porque a classe dos intelectuais é perseguida, enfim, eu vou deixar para discorrer melhor nesse capítulo do meu livro. Mas enfim, vamos a este aqui. Primeiro pelo autor, ele era um jornalista que entrou legalmente na União Soviética nos anos 80, né, final dos anos 70, início dos anos 80, para fazer reportagens. Estava no auge da União Soviética. Aí você vai falar, então ele foi baseado em achismo? Não, foi baseado no melhor tipo de jornalismo investigativo, eu diria. Por quê? Porque ele se baseou nos dois principais jornais da época. O Pravda todo mundo que lê alguma coisa de literatura russa já ouviu falar. Curiosamente chama, a tradução do russo é Verdade, mas o Pravda, ele é foi um dos mais lidos, mais publicados, enfim, todo mundo lia, é jornal estatal, é claro, e o outro, sempre esqueço o nome do outro livro, do outro jornal, dois grandes jornais, dois meios de comunicação, ele muito do sagaz, escreveu este livro, que eu já vou explicar do que se trata, nada que não vemos nos dias atuais, né? Numa versão só um pouco desatualizada aqui, mas as bases estão aí. Enfim, então ele, para não ser pego pela polícia, pela censura, ainda existia, né? Vamos só recordar que ainda faltava mais de uma década para que ocorresse o fim da União Soviética. Então ele usou dos próprios artigos do governo, através do Pravda e eu sempre esqueço o nome do outro. Bom, enfim. Então, baseado nestes dois jornais, ele
recortava, copiava, que aí ninguém podia falar que ele estava fazendo algo ilegal, e depois, quando ele retorna à França, ele é muito feliz em escrever este livro. E esse livro foi tão boom lá em 1900, chegou aqui em 82, 83, mas logo quando ele escreve, que em 83 ele foi premiado com o prêmio do tipo, melhor livro de jornalismo investigativo sobre política. Então, assim, não é qualquer livro, não é mesmo. Esse meu aqui tá velhinho, eu encontrei há uns anos no sebo, mas enfim. Então ele tá bem velhinho, eu só fiz algumas marcações para falar para vocês como que ele organizou os capítulos. Eu gostei muito. E eu vou dar o tom, sim, mas ele começa, né, já citar a introdução, eles são 5 grandes partes, então, 6, perdão. Então a gente tem a tentação capitalista, aí ele descreve o crime econômico, o comércio privado, vou falar disso tudo agora que for fazer a resenha do livro. A história privada, o trabalho clandestino. 2, os frustrados, miséria e mercado negro, as divisas no mercado negro, a cultura no mercado negro, o crescimento do tráfico. Aqui ele se alonga bastante. Nessa parte 3, os desajustados, 2 marginais, o grande banditismo, os vadios, ele não escreveu assim, mas mais modernamente falando, as do job, né, as prostitutas, os drogados ou jogadores. Aí vem a parte 4, o retrato de um cleptocomunista. Parte 5, os corruptos na medicina, na educação, nas forças armadas, no esporte, a corrupção no cotidiano e o poder corroído. E a parte 6, crimes e castigos. E aí depois ele levanta a conclusão e a bibliografia inteira de documentação. O que eu achei muito interessante é que ele foi sagaz em tudo, em tudo. Ele faz uma citação do Gramsci, esquerdista, aspas, somente a verdade é revolucionária, mas enfim. Aqui eu acho que vale um segundinho a leitura desse trechinho que ele colocou, o Código Moral do Comunismo. Dedicação à causa comunista, amor à pátria socialista, adesão aos países socialistas, trabalho meticuloso em prol da sociedade. Quem não trabalha, não come. É função de cada um conservar e multiplicar o bem comum. Grande noção do dever social. Intolerância com qualquer violação dos interesses sociais. Coletivismo e cordial auxílio mútuo. Um por todos e todos por um. Honestidade e sinceridade, moral ilibada, simplicidade e modéstia, tanto na vida social quanto na particular. Intolerância com a injustiça, o parasitismo, a desonestidade, o arrivismo, a cobiça. Intolerância com os inimigos do comunismo. Nada de novo, mas tudo de novo para aquela época e para os dias de hoje também. Enfim, não vou me alongar muito, já disse como são as partes, a escrita dele é muito gostosa, e aqui ele começa com a introdução, e aí ele começando, só para vocês entenderem o contexto. Deixa eu ver se eu pego o neném, aqui, assim, pronto, quero pegar ele, quero vir para a cadeira para ele poder aparecer. Bom, eram meus primeiros dias em Moscou. Aí ele começa bem assim mesmo. Galina morava no subúrbio e eu a acompanhara bem longe, onde a perspectiva Lenin se cobre de lama, a uns 20 quilômetros da Praça Vermelha. Assim como me impressionou esse subúrbio, ao mesmo tempo provocou-me arrepios. Angustiou-me um gigantismo que nos escapa, nos esmaga, guindastes e caminhões, dia e noite descarregando painéis pré-fabricados. Edifícios construídos em séries, estradas intransitáveis, valas que deixam todo o país com aspecto de eterno canteiro de obras. Os russos nem mais notam, desde quando constroem o socialismo. Visão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do ano 2000. Orgulho dos soviéticos, 2 pontos, em 60 anos levantaram 70 milhões de habitações. Levantarão, né? Aqui tem alguns erros de português por causa da ortografia. Chegará um dia o fim dos apartamentos compartilhados, o fim do inferno comunitário. Só os poetas choram,
esqueceram de replantar as bétulas. A Rússia de Tolstói é assassinada. Os soviéticos, que já sofreram por outros motivos de diferente gravidade, gostam de dizer que não se fazem omeletes sem quebrar ovos, o que não impede que os sociólogos se perguntem como serão os filhos gerados por essa sociedade. Bom, então ele dá esse tom, ele adentra, ele começa começando, ele não enrola, o linguajar dele é fluido, e ele vai analisando, não tá, embora lá atrás seja muito separadinho, não vou falar que ele recortou o jornal, né? Isso ele recortou para ele foi escrevendo. Então ele vai relatando as conversas que ele vai tendo com a população em geral. Me lembrou muito, se pudesse, né, se fosse possível, enfim, quem aqui gosta de canal de viagem, o Nômade Raiz. Eu esqueci o nome daquele careca. Eu gosto muito do canal dele, que ele sai com o celular na mão filmando e vai conversando com as pessoas, com os locais, né, como ele chama. E ele gosta de ir nos locais que não são exatamente pontos turísticos, enfim. E aí você vai vendo a realidade mesmo do lugar, enfim, do país em que ele está. E aqui me lembrou muito isso, só que como, né, a gente está falando de mais de 40 anos, me lembrou então esse é o jornal, então eu estou lendo a matéria e estou relatando, mas juntando com aquilo que eu estou observando, não é um juntar qualquer, aqui não é um recorte e cola de jornal, não. É baseado no que ele está lendo e baseado no que ele está conversando com as pessoas. E aí como que ele vai pensando, porque afinal de contas, não se esqueçam aqui, ele é um francês, então, diferentemente daqueles que nunca saíram da União Soviética, de Moscou, ele saiu, ele tem acesso ao restante da Europa, ele sabe o que se passa aqui no Ocidente, enfim, diferentemente dessas pessoas que estão lá desde o início do regime. Bom, dito isso, você vai falar, é chato o linguajar de jeito nenhum, mas é aquele tipo de livro que é para sentar e ser estudado, sabe? Ele faz referências, sim, esse aqui até ficou de fora da minha seleção, eu gosto muito, o Contos de Colimar, tipo, mais um, né? São 6 volumes ao total. O Shalamov e o Solzhenitsyn escreveram muito bem, entre outros. Os Gulags, aqui ele pula essa parte, ele já vai pro período pós essa grande era do terror vermelho. Mas enfim, pro meu pensamento não ficar tão tangencial, porque o dele é assim, então como eu tava fechando aqui, enfim, o dele é tangencial porque vai e volta, e ele vai dando exemplos e nem todos os exemplos são redondos. Ele infere pouquíssimas coisas e quando ele faz, ele deixa isso claro. Olha, no melhor sentido, nada me provou o contrário, no entanto, ele também não coloca como sendo a opinião dele, é baseado em tudo que ele está vivenciando, vivendo, vendo. Não me parece não plausível, ponto. Mas não tem acho que, não. É o verdadeiro jornalista, né? Vai, relata, sem interferir no que está sendo visto, né? No que ele estava vendo, enfim, diferente do que o que a gente vê majoritariamente nos dias de hoje. Bom, pois bem, algumas coisas aqui me chamaram a atenção. E aí eu fiz algumas separações para não ficar um vídeo muito longo, porque eu sei que esse livro não vai ser tão fácil de ser encontrado. Bom, tem algumas citações que aí ele deixa bem claro em aspas, mas aí, então, de novo, ele não fica remetendo toda hora, na verdade, então aconteceu isso, deu isso no jornal. Não, ele traz ainda artigos da Constituição da União Soviética, né, aquela coisa assim, ó, essa é a nossa Constituição, esses são os artigos, é isso que tem que ser seguido, é baseado nisso, aí ele analisa as coisas que estão acontecendo. Então a gente tem aqui, depois de 10 páginas que ele está explicando tudo, o funcionamento, tudo que você já sabe que acontece aqui no Ocidente, aí ele chega, finalmente é todo mundo, toda uma sociedade paralela que surge, a cleptocracia, os governos corruptos. Mas aqui você vai pensar, dos corruptos só os que estão no poder? Não. O comunismo conseguiu corromper todo mundo. Por quê? Porque falta
capital, falta o dinheiro, as pessoas não conseguem nada. E aí, por as pessoas não conseguirem nada e passarem necessidade mesmo, ele começa a ver que essa cleptocracia saiu lá na esfera de cima, essa continua. Tem um outro livro, eu não tenho, ele existe, mas ele é carérrimo, o último que eu vi à venda, e não sei se está tão bom assim, chama A Nomenclatura, que aí é o alto escalão do governo. Aqui não, aqui é como que a cleptocracia, né, tem aqui a foice e martelo em cima dos rublos, conseguiu corromper uma sociedade inteira. O socialismo soviético gerou seu próprio tipo de delinquência, que encontra sua vitalidade nas limitações econômicas do sistema. Eles, as pessoas, os moradores, os soviéticos, os russos, delinquência vermelha. E assim, é curioso, né? Que ele coloca aqui, ó, em 1921, Lenin vê a criminalidade como um remanescente do passado e a justificativa apelando para as deploráveis condições de vida dos proletários. É curioso, e é que eu vou depois me adentrar mais no meu livro, não que ele não tivesse feito, ele até foi também, porque é o raciocínio de quem está aí me assistindo. É curioso como é tão odioso, como o comunismo odeia tanto o capitalismo por proporcionar que você cresça, prospere, que sempre joga com essa dualidade, né? A culpa do capitalismo. Bom, na hora que não tem mais, então acabou, agora tudo é de todo mundo, e aí que as pessoas têm essa percepção, como assim, agora tudo é de todo mundo? Agora tudo é de todo mundo. Aqui eles citam um exemplo de uma máquina de costura, é do Estado também. Aqui fica, não vou falar minha indignação, porque eu só vou expressá-la, porque assim pode ser a voz sua também. Como que uma máquina de costura, que é sua, passa a ser do Estado no início as pessoas, não, tudo bem, vai ser tudo coletivizado. Então assim, a máquina que você ganhou, que você comprou, que sei lá o que é tua, ponto. Agora é do Estado, e se é do Estado pertence a todo mundo. E se todo mundo não faz uso e você faz, você é o criminoso. Mais ou menos ele parte dessa premissa para explicar todo esse sistema corrompido, essa corrupção sistemática dentro da União Soviética. E ele vai até para outros países, né? Porque como ele está falando da União Soviética todo, nem sei se eu separei aqui, mas enfim, que ficou assim escancarado. E o que me chama a atenção, e também acho que é válido trazer esse livro para as pessoas pelo menos saberem da existência dele, é que nem na primeira página que eu li, né, para dar o tom da escrita dele, quando ele vislumbra os anos 2000, né, lá, bom, enfim, nos anos 80 todos nós vislumbrávamos como seria o ano 2000, mas para eles que, né, tinham todo o ideal do novo homem soviético, então os anos 2000 seria muita coisa, só que hoje, já em 2026, já está mais que provado que isso daqui não deu certo. E quem ainda insiste, bom, aí tem a outra parte da educação que vai ficar para um outro vídeo. Não sei se daí eu trago uma carenco para vocês também, enfim, poema pedagógico. Bom, sigamos. Então, bom, aí ele tá lá, ele tem dinheiro, ele sabe o valor do dinheiro, ele quer ajudar o Vladimir, acho que vou começar pelo Vladimir. Vladimir é o tipo motorista dele, que nunca foi filiado ao partido, coisa rara, e aqui ele menciona os números, coisa rara, porque todo mundo tem que ser filiado, enfim, ele é um dos poucos que nunca se meteu em nada, faz as coisas dele, mas sabe aquele que já foi nascido e criado dentro do sistema? Então, assim, se eu fizer isso certinho, tá tudo bem, ninguém vai fazer nada comigo, meio que isso. E aí, e ele é bonzinho mesmo, e aqui até o Patrick, ele nota uma ingenuidade enorme e quer ajudar ele com 200 rublos, que seria mais ou menos o salário dele de um mês inteiro. E aí ele... Mas pra quê? Tipo, ele quer dar uma gorjeta, sabe? Uma caixinha, tipo, vou pra França depois eu voltar, então fica aqui com o meu carro, você lava toda semana. Tipo, deu uma desculpa assim pra poder dar essa boa grana, porque ele tem família, enfim, né? Esposa, filho. Num primeiro momento, o Patrick, sei lá,
pensou, ou ele está sendo muito irônico, ou ele está tirando uma com a minha cara, ou, né, não pode, é o que o governo dá, é do modo que é dado. Não, e aí fica muito claro que ele representando uma boa classe que já teve o pensamento formatado, não entende o valor do dinheiro, no sentido, então eu vou te dar aqui esses 200 rublos, e aí você compra o que você quiser. Mas também não entendem, e aí aqui entra a investigação dele, porque não tem o que ser comprado. Não tem. Aí ele vai discorrer aqui bastante do mercado negro. Como que as pessoas, ele dá um exemplo do Malborão Vermelho, sabe? O cowboy e tal, enfim. A propaganda, porque eles também escutam. A maioria deles consegue ouvir acho que é a BBC, enfim, rádios na clandestinidade norte-americanas. Então eles sabem que são algumas coisas, só que assim, a gente sabe, não tem onde a gente comprar e vamos conseguir como. Mas aqui choca a gente, que tá logo nas primeiras páginas, então pera, dá os 200, ele tá lá conseguindo comprar a casinha dele de 30 metros, sim, todas as casinhas são padronizadas, você vai pagar o resto da sua vida, mas ele tá feliz com o quarto-cozinha dele. Não, é quarto-sala, porque a cozinha também é compartilhada, enfim, comunitária, coletivizada, enfim. Isso tinha que ficar, acho que, mais claro para os esquerdistas, mas de fato é muito difícil eles estarem aqui no meu canal para escutar isso nessa hora, porque aí você pensa assim, poxa, era isso que deveria parar e ser pensado, mas tem-se o porquê também, enfim, não é aqui que eu quero me adentrar. Aí aqui, bom, aí ele fica assim já chocado com ele, no sentido de, poxa, ele se negou, mas não por mal, por essa ingenuidade, porque daí ele fala, não, em vez de você me dar isso, me dá o que era que ele pediu? Um gravador, enfim, um vinil. Vinil é que o pessoal escutava, o pessoal que escutava Pink Floyd. Aí você vai falar de que modo? Contrabandeado no mercado negro, ou ele que tinha os vinilzão dele, ele emprestava, depois te... Então assim, a troca era muito comum, mas é engraçado se pensar em 1980, nessa troca no sentido de... escambo, lembra escambo, sabe? Tipo, escambo medieval. Eu tava lendo aqui, lembrando assim, escambo medieval. Tipo, toma, que eu tenho 6 galinhas, quero aí um saco de batatas. Porque eles não conseguem associar o dinheiro, mas, de novo, não tem o que ser comprado. E tem as preferências, que também não podem ser postas para fora, porque o coletivismo todo mundo, você vai fazer o que a gente quer que você faça. E também é obrigatório o trabalho. Então é muito, muito curioso isso. Não dá para você não trabalhar, porque você incorre sob penas do regime de não trabalhar. Então, às vezes, ele trabalha já no piloto automático, né? Ele é motorista, mas ele nem aventa a possibilidade de eu vou ter um dia de descanso. Só que lá atrás a propaganda era que ninguém ia fazer nada, ia todo mundo ter tudo. Só que depois, e aqui ele sempre usa e cai o pano, né? Como se fosse também meio teatral, né? E cai o pano, tipo, aí caiu, ó, a realidade bateu na porta de vocês todos. Não trabalhar, que se o capitalismo era um malvadão, então você tinha que trabalhar, ó, proletariado, você vai enriquecer o chefe. Bom, aqui não tem ninguém rico, aqui tá todo mundo pobre e sem nada para comprar e sem nada para ter. E todo mundo com as vontades. E aí aqui depois, até depois que eu fiz essa releitura para essa resenha, eu tô pensando ainda como que eu vou fazer essa resenha, porque eu sou psicóloga e psicanalista, né, da psicologia do Freud. Porque aqui ele não menciona, mas fica claro, porque o homem desde sempre, sim, o Freud explorou essa questão, a Ayn Rand de outro modo, mas, né, enfim, trazer, que eu não quero que pareça uma aula, nem que fique mais longo do que já sempre fica. Aí olha aqui, em relação ao que eu trabalho, que eu falei, ó, produzir ou comercializar por conta própria, mesmo em pequena escala, constitui uma agressão ao socialismo, ou seja, o mais grave delito imediatamente após a traição à pátria. Tipo, artesanato, qualquer coisa. Aí aqui ele continua. As restrições impostas a essa atividade pelo artigo 17 da Constituição a relegam a nível de anedota, de tal forma que o trabalho individual só pode ser exercido efetivamente na clandestinidade ou no mercado negro. E aí aqui sim, então isso que eu ia falar para vocês. Aí tem aqui uma tabelinha
Bom, aí aqui ele começa contando disso. Aí conta de um rapaz também que queria imprimir umas camisetas escrito Estados Unidos, jeans e tal. Fim triste, acho que Mikhail chamava um rapaz, fim triste que em qualquer outro país poderia ter prosperado, enfim, ia vender, tinha lá um lucro de 12 rublos, um negocinho assim, o negocinho dele, só que não. Por quê? Porque vai introduzir o capitalismo, mas é inerente ao ser humano essa questão do você ter vontades e diferentes, não todos vão ter a vontade da mesma coisa. Ideia essa diametralmente oposta ao que o comunismo prega, que é o coletivismo. Aqui, para mim, está a grande dificuldade das pessoas entenderem. As pessoas que são comunistas, mas vai ter todo mundo tudo o quê? E quem disse que todo mundo quer ter? Que eu quero ter uma coisa que você percebe? Tem gente que tá nem aí pros livros, nem assiste meu canal, e eu tô nem aí para outros canais de, sei lá, videogame. Parei de jogar o Mega Drive em 1991. Depois disso, não sei nem que jogo que o pessoal joga hoje em dia, percebe? Então, se tem uma ordem maior, o Estado que vai ditar o que cada um vai gostar, vai ver, tira a individualidade. Por isso que eu mostrei no meu último vídeo, que eu fiz a seleção de comunista, o Cântico, que é um livro de ficção da Ayn Rand, e tantos outros, quando tiram o eu da gente mesmo, sabe? Não dá, não dá. E aí também vai minha crítica até à própria classe dos psicólogos, porque a psicoterapia é individual, cada caso é um caso, isso é um clichê nosso, se cada caso é um caso, não dá pra gente pegar a teoria e colocar a goela abaixo de todo paciente, impossível isso. Enfim, com muitas delongas, mas já sem. Aí aqui ele vai investigando, ele vai comentando dos jornais, aí ele menciona o Shalamov do Contos de Colimar, o Solzhenitsyn do Arquipélago Gulag, aí ele explica como acontece a cultura no mercado negro, aí ele explica assim, a vontade dos russos de lerem era muita, mas tá, como que os livros vão circular, e assim, era muito difícil, e aí era nessa base da troca, tá? Eu arrumo aqui seu carro, o Estado ali não tá reparando, mas você me dá esse livro então? E aí era assim, uma corrupção total de valores, de ética, de moral. Aí aqui tá assim, o pessoal se gaba porque não tem as meninas do job. Tem as meninas do job, tem. Aí aqui ele explica como que elas se apresentam. Aí aqui, por exemplo, na parte das drogas, ele cita a União Soviética não se gaba de ter zerado, mas a gente está em níveis mais abaixo do que do Ocidente. E é assim o tempo todo. Então tem coisas que através do jornal é assumido, e aí de novo, né? Volta como ele escreveu esse livro, e ele fica, não as deduções dele, mas fica a consequência óbvia. Aí ele vai citando várias pessoas que ele encontra. Aqui também tem um período muito interessante, quando ele cita as Olimpíadas de Moscou, em 1979, porque aí foi aberto, né, de certo modo, como tinha-se que abrir para mostrar para o Ocidente, para o resto do mundo, ó, tá tudo bem aqui, olha que legal que é ser comunista, tá tudo certo. E aí houveram as Olimpíadas, então ficou tudo meio que mascarado, mas ao mesmo tempo deu uma enorme chance, por assim dizer, uma enorme oportunidade para o pessoal trocar, às vezes, caneta, que eles têm uma caneta, e os guardas querendo trocar as coisas, enfim, todo mundo querendo algo de fora, porque lá mesmo não tinha, enfim. Aí deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Daí tem o capítulo 5 aqui, que daí ele explica muito bem, né, os corruptos, e aí, assim, entra nessa linha tudo isso que eu falei, aqui eu já acabei de falar dos drogados, como que as pessoas roubam, as prostitutas, falei delas também. Gente, eu dei uma boa passada aqui. Os jogadores, o pessoal, aí ele cita até Dostoiévski, que tem o livro, né, O Jogador, muito comum. E aí aqui o pessoal, tá, mas então como que a gente faz? Aí tem uma tabelinha. Então vamos apostar, sei lá, tem lá a tabelinha pra você fazer não sei o que, uma garrafa de vodka. É tudo isso, você chega nas lojas, nunca tem nada, acabou de acabar, um negócio assim, mas aí alguém passa o contato de alguém, para alguém conseguir, então rola muito disso. Aí ele cita assim a classe dos médicos, que deu uma tristeza, eu esqueci agora o nome da, deixa eu ver se eu separei aqui o nome da médica que ele conversou,
que rola uma propina, porque então o salário de todo mundo é 200 rublos, então de quem estudou medicina e de quem, enfim, é mecânico. Você vai falar, nossa, mas cada profissão com o seu devido respeito e com a sua devida remuneração, como eu penso. Não é que tem umas mais ou menos importantes que outras, cada uma naquilo que se propôs a fazer é importante, mas não dá pra gente nivelar um médico que estudou 6 anos, depois fez residência, com quem parou na quinta série. Não dá, porque alguém se dedicou, estudou mais, enfim. E aqui isso também fica muito claro, porque aí é claro que as pessoas estudaram, algumas porque queriam, outras porque o Estado achou que você tinha o perfil de ser médico, então vai ser médico. E aí fica muito claro, mas muito, que antes de qualquer consulta você tem que dar assim, você já chega assim na mesa assim do médico que vai te atender, e aí você dá uma gorjeta a mais ou uma vodka, alguma coisa a mais, senão você não é nem atendido. E meio que todo mundo sabe disso, o governo faz vistas grossas, até porque não trata nem bem os médicos também. E, e aqui, ó, isso aqui que eu separei, nossa, eu separei porque é importante aqui. Natasha é o nome dessa médica. Aí aqui, ó, a Natasha reclama. Tenho 10 anos de profissão, ela é médica, e recebo menos de 200 rublos. Se trabalhasse numa fábrica, também estaria com, né, os mesmos 200 rublos. Então, para sobreviver, para corrigir o que considera uma injustiça, Natasha aceita os obséquios de seus pacientes. Isto quando não o sugere. Minha posição me dá a possibilidade de aumentar a minha renda, de forma ilegal, sem dúvida, mas todo mundo faz isso, diz ela sem qualquer reticência. Foi a Rússia Soviética que publicou, a propina é uma tradição, uma instituição. E aí continua, o médico mal pago vende atestados para ausência do trabalho. 5 rublos por dia de folga ilícito e 25 por uma internação em casa de saúde. 50 rublos para escolher a clínica, outros tantos por um quarto individual. O benefício é duplo, para o médico e também para o paciente dispensado. Só a coletividade sai perdendo. E esse é o tom que ele vai bater o tempo todo. Aí aqui ele continua falando do problema da medicina soviética, aqui ó. O soviético que não dispõe dessa alternativa recorre à propina, ela é sua garantia. Outro problema da medicina soviética é a escassez de medicamentos. Quando leio na imprensa militante ocidental que os medicamentos da União Soviética são baratos, fico na dúvida se se trata da ingenuidade ou de má fé. É só entrar numa farmácia soviética para compreender que não tem o mínimo do mínimo. Aí aqui um farmacêutico até diz para ele... tem um tráfico muito grande de medicamentos, e um farmacêutico disse para ele que ó, qualquer gripe aqui é muito perigosa, porque não tem antibiótico, não tem nada. Então quando a filha dele adoece, aqui ó, quando minha filha teve uma amidalite, uma jornalista da agência TASS ficou preocupada. Aqui o menor resfriado é um problema, mas eu posso te ajudar, temos uma farmácia particular. Então, na União Soviética, aqueles que têm acesso aos medicamentos se entregam a uma lucrativa especulação. E assim vai. Aí, ó, na verdade, o setor médico é o espelho do país. A União Soviética é um colosso com a cabeça no ano 2000 e os pés na Idade Média. Aí ele cita a fonte. Conforme escreveu o jornalista italiano Pietro Sormani. Pois é. Enfim, já falei muito disso também. Aí a gente tem também a parte aqui, tem uma parte que daí ele menciona a questão do aborto. Aí aqui, ó, a gente tem aqui o exemplo de que, né, o aborto, enfim, foi totalmente livre e gratuito. A União Soviética foi o primeiro país a reconhecer o aborto oficialmente em 1945. Hoje há mais interrupções voluntárias da gravidez do que nascimentos. Pois bem, dito isso, aí ele explica que o quanto que essas mulheres sofrem e padecem porque não tem uma anestesia para fazer a raspagem, não tem ambiente adequado, tudo é muito insalubre. Então adiantou de que essa batalha toda e tirar as vidas, né? Enfim, tirar a vida interromper a gravidez, mas mais do que isso, que já seria enfim, né, ruim por si só, a questão
do que acometia as mulheres dessa época, que ninguém tinha pensado na hora que estava bradando que queria meu corpo, minhas regras, esses papos aí. Aí aqui, ó, toda mulher sabe disso, as taxas cobradas são conhecidas, entre 50 e 100 rublos, e além de não ter nenhuma garantia que você vai sair viva, nada, você ainda tem que pagar isso, enfim. Aí aqui, como alguns médicos praticam a intervenção em série mesmo, sabe? Quando eu li isso, me veio aquela imagem de castração de cães, de gatos em série, sabe? Mas aí é um mutirão da castração para que daí não nasçam, né, tantos filhotes e tem os fins, e tenham finais tristes, como a gente acompanha, né, na produção animal, enfim. Mas aqui fazer isso com as mulheres. Então, os seus honorários oficiais não passam de um complemento de sua renda ilícita. Vivem da corrupção. É o tempo todo isso. Então, até quem não era corrupto não teve outra escolha que não se corromper e ser corrupto também, né? Para sobreviver. Isso ficou muito claro nesse livro todo. É muito triste isso. Aí aqui também na educação ele explica como que era, aqui, ó, nesse contexto cada um quer tirar proveito de seu cargo e a maioria pode fazê-lo. Surge uma taxação paralela de cada ato, como já vimos. Taxação como já vimos, como vemos ainda no presente. Enfim, surge uma taxação paralela de cada ato, como já vimos, mas nada é gratuito. O funcionário exige uma garrafa de vodka para carimbar um documento, o médico 5 rublos para passar um atestado, o motorista de ministério 10 rublos para transformar o carro oficial em táxi clandestino, etc. E todos acabam por encontrar seu lugar no seio dessa sociedade paralela. Aí aqui o professor conta, né? O professor conta, ele junta com alguma coisa que ele leu, que passa, e aqui, tipo, não, de acordo com o que eu tô lendo e tô vendo. Aqui tem toda a história que o professor conta do que acontecia de fato na Rússia czarista, e daí o que aconteceu na Rússia depois da Revolução Russa e quando tudo foi implementado, enfim. Aí ele vai contando também como as pessoas se corrompem. Queria mostrar aqui só para vocês uma atitude bem curiosidade. Aí tem também dentro das Forças Armadas, tem também. Enfim, aqui daí já tá muito longa essa resenha, não quero me demorar mais com um livro que eu queria que vocês encontrassem mais facilmente, enfim. Fiquei anos atrás dele. Aqui. Daí também tem dos crimes e das penas. Eu vou falar aqui de um que eu acho assim a cara de quem usa a camisa de Che Guevara e não tem de nada. Bom, enfim. Na página 206, 207, que eu não quero perder essa aqui, eu não fiz a marcação. Tá vendo, gente, essa tabelinha aqui? Bom, então, aí essa tabelinha tá assim, ó. As taxas da corrupção na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, na União Soviética. Com uma garrafa de vodka, você consegue os seguintes serviços prestados: facilitação, a obtenção de um documento administrativo, pequeno serviço de bombeiro hidráulico, pequeno conserto e uma gasolina sifonada de um carro oficial. Um vidro de perfume, você consegue um lugar num trem lotado. Se você tiver um isqueiro descartável, diz aí que você paga 10 conto na banca de jornal, pois é. Evita uma multa, permite entrar numa boate, dá acesso a um artigo barato. 5 rublos, você ganha um dia de atestado médico, você consegue entrar em um restaurante e você consegue uma corrida de carro num táxi clandestino. 10 rublos, evita uma multa num caso de uma infração grave, permite introduzir artigos proibidos no hospital, interessa um funcionário em nosso problema de urgência. Então, 10 rublos, se você tiver com alguma coisa séria, eu conheço fulano de tal, 10 rublos ele faz. E aí você tá com urgência para fazer alguma coisa também burocrática, aí uma garrafa de vodka só, nem chama esse aqui você dá 10 rublos. Enfim, para vocês terem uma internação de 50 a 100 rublos, uma anestesia para aborto, 500 rublos, licença de motorista de táxi em algumas cidades. Porque não adianta você falar que você quer ser taxista, se o Estado achar que você não vai ser taxista, ou o Uber vai para os dias de hoje, não, então você tem que pagar 500. 1.000 rublos, diploma em algumas universidades, assim, porque né, o estudo também não é para todos. E prioridade para compra de carro, que imagina, né?
Aqui tem uma forma legalizada de se adquirir carro, ele até cita Fiat também, enfim. Agora vamos lá. 80 mil rublos, mas quem vai ter 80 mil rublos? Cargo de diretor de fábrica, tá bom? É isso aí. Mas meritocracia pra quê, né? Se dá pra pagar 80 mil rublos. Bom, beleza. Aí ele anda, aí eu mencionei já os gulags, aí ele fala, bom, aqui o pessoal já esgotou esse assunto, então eu vou me ater no pós-Stalin, ele cita Khrushchev ainda, né, neste período. Aí a gente tem alguns crimes e castigos. Aos homossexuais, sim, é delito ser a homossexualidade, dá pra gente trazer para o LGBTQ, né? Quais são a pena? Tá no artigo 121 deles, da Constituição Comunista. Como que o pessoal vota em governo comunista sabidamente sabendo que a homossexualidade é considerada um crime? Isso para mim é uma das coisas mais difíceis de ver, assim, junta isso, 1 mais 1 é 2, sabe? Nem é tão difícil, mas enfim. Então, o delito, você ser homossexual, a pena, você tem até 5 anos de prisão com violência, ou com menor de idade, 8 anos. Então, se você for só um homossexual e for pego, você vai ser preso por 5 anos com violência, assim, sabe? Você vai levar uma sova antes de ser preso. E se você for pego com alguém menor de idade, aí a pena sobe para 8 anos. Aí a gente tem o parasitismo, até 1 ano de prisão ou de campo. Parasitismo, ficar de casa e não fazer nada. Então pega o carro e fica rodando aí. Ah, hoje eu não quero trabalhar, não vai ter muito essa. Então, parasitismo com escala 5 por 2, nem combina, ficar 2 dias sem trabalhar, imagina, aqui ó, parasitismo, você está no código 200, está no artigo 209 do Código Comunista, até 1 ano de prisão ou de campo. Indústria privada, vai lá você querer se arvorar e inventar de pegar suas agulhinhas de crochê e fazer isso aqui já é indústria, tá? Até 5 anos de prisão ou de campo, confisco dos bens. Aí se você tem lá a sua maquininha de costura e o negócio do crochê, e você tem um cúmplice, eles chamam de cúmplice aqui de acordo com o Código 77, o cúmplice, a pessoa que te ajuda, enfim, tua filha, tua irmã, quem quer que seja, 3 anos de prisão ou campo. Contrabando, 3 a 10 anos de prisão. Desordem, resistência à autoridade, de 2 a 15 anos de prisão. Propaganda antissoviética, mas vai você ir contra o grande pai, o regime comunista tão bom, vai de 6 meses a 7 anos de prisão ou de campo. Reincidente, de 3 a 10 anos de prisão ou de campo. Enfim, aí aqui ele cita as notas, os capítulos, as coisas todas de onde que ele tirou. Este é o grande jornalista e que ganhou o prêmio e que merece todo o mérito, essa ediçãozinha da Record de 1982. Nunca mais houve nova tiragem, uma pena. A tradução é da Maria Cecília de Rezende, logo aqui na capa, né? Para terminar aqui, ó, ele escreveu em 82 em Paris e em 83 ele ganhou o prêmio A Cleptocracia. E aqui colocaram ainda a corrupção na União Soviética. Gente, falei demais. Eu espero de fato que quem procure e casse livros como eu encontre, porque é uma leitura daquelas que, para quem gosta dessa temática, não dá para deixar de fora. E eu gostaria muito que fosse reeditado para que os novos, né, quem nasceu depois dos anos 2000 nem viu nada disso. Quem nasceu depois dos anos 2000, para mim essa é uma conta bem lógica. Geração Z, né? 97, 8, 9, 2000. Até 2010. Já nasceu estudando Rússia, a União Soviética era uma coisa muito passado. Eu nasci em 80, então nos anos 90, que ainda existia, a gente estudava nos livros, a União Soviética, até que muda, e em meados, saindo do colegial, a gente já estava falando a Rússia, o Azerbaijão, o Uzbequistão, sabe, tava assim, a gente pegou essa transição. Então,
eu não sei se foi mais fácil pra gente entender que era recente, mas esse pessoal de 2000 é assim, que já Rússia, União Soviética, e é essa coincide, né, com a chegada do PT ao poder em 2003. Então você pega hoje alguém de 23 anos, por isso que muitos pais não entendem, né, alguém já nasceu nesse governo que aí está, né, 2003, enfim, eu acho que nós, os mais velhos, eu diria, mais velhos, que nasceu de 90 menos, né, 89, 88, enfim, consegue ter essa visão global maior e ampla enfim, é pensar no geral. Bom, tá aqui, já fiz propaganda do meu livro, assim que eu terminar, assim que ele já estiver sendo impresso, vou fazer propaganda sim e vou convidar todos vocês, porque é algo que me é muito caro, porque sim, eu vivi as últimas 2 décadas do século passado e estou há 26 anos já aqui no século XXI, que está sendo bem chato, né? O fato está sendo bem chato. E cada vez com pessoas pensando menos e um perigo aí enorme batendo na nossa porta, e eu vendo muitas pessoas lúcidas, mas poucas perante a gravidade da questão que é. Eu já visto meu próprio canal, né? Um canal pequeno, tem 3 anos, são nem 2.500 pessoas, mas também a proporção de entrega é menor, e aí também eu entendo alguns outros canais que falam de livros, né? Canais literários, mas que optam por abordarem outros livros. Eu aqui às vezes alterno, porque senão o vídeo não é nem entregue. É uma pena, mas enfim, a todos vocês que ficaram aí até agora, meus mais sinceros agradecimentos, que eu já tá cansado, já tá bem tarde. E obrigado aos novos inscritos. Por favor, deixe um comentário, um like, esse tipo de coisa, que nunca peço, porque é chato, né, ficar pedindo, mas isso ajuda pelo menos esse vídeo a se espalhar um pouquinho mais e chegar a outras pessoas que tenham este interesse. No mais, gente, uma boa noite e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.